Olá! Nosso grupo de Introdução ao Ensino do Direito ficou com o material base de Paulo Bonavides do livro Curso de Direito Constitucional, com o capítulo 8, intitulado Dos Princípios Gerais do Direito aos Princípios Constitucionais. O grupo é formado por eu, Ana Lívia Pimentel Guimarães, pelo Pedro Porto Mangabeira, pelo Vinícius Teixeira e pelo Túlio Ribeiro. E agora o Pedro vai fazer a introdução. Oi, meu nome é Pedro e eu vou fazer a introdução do capítulo 8. A primeira parte é os conceitos de princípio. O primeiro conceito que a gente tem nessa parte é do escritor Luiz Dias Picasso, que dizia que os princípios derivam de conceitos geométricos. Posteriormente, ele acrescenta que as premissas de todo um sistema que desenvolve um modo geométrico. O segundo conceito apresentado nessa parte do livro é de Felipe Clemente. Segundo ele, os princípios gozam de vida própria e valor substantivo pelo mero fato de ser princípios. Logo, o princípio exprime uma verdade jurídica universal. O terceiro conceito que aparece nessa parte do livro vem da Corte Constitucional Italiana, que fez uma das suas primeiras sentenças em 1956. Diz assim: faz-se mister assinalar que se devem considerar como princípios do ordenamento jurídico aquelas orientações e aquelas diretivas de caráter geral e fundamental. O quarto conceito, que está nessa primeira parte do livro, é feito em 1952 por Crisafulli. Princípio é, com efeito, toda norma jurídica enquanto considerada como determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõe, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em direções mais particulares. Nessa parte agora a gente tem que Ricardo Guastini fez uma investigação com juristas, com 6 juristas diferentes, e cada um deles deu uma definição de princípio. A primeira é que os princípios são normas providas de um alto grau de generalidade. Segundo, normas de alto nível de indeterminação e por isso necessitam de concretização por via interpretativa. 3. Normas de caráter programático. 4. Normas cuja a posição na hierarquia das fontes do direito é muito elevada. 5. Normas que desempenham função importante e fundamental no sistema jurídico ou político unitariamente considerado. E 6. Normas dirigidas aos órgãos de aplicação, cuja específica função é fazer a escolha dos dispositivos ou das normas aplicáveis nos diversos casos. 6 conceitos têm em comum que todos eles prezam pela normatividade dos princípios. No final do tópico, o autor Paulo Bonavides coloca aqui: os princípios, uma vez constitucionalizados, se fazem a chave de todo sistema normativo. O segundo tópico fala sobre a positivação dos princípios em constituições. Dessa maneira, isso representou a ultrapassagem da hermenêutica das chamadas normas programáticas. Além disso, há o início de uma revolução na juridicialidade que nunca foi visto antes nas constituições. Os princípios passaram de princípios gerais para princípios constitucionais. Agora a gente tem uma divisão do processo de juridicialização dos princípios. Ele é dividido em 3 partes: o justnaturalismo, o positivismo e o pós-positivismo. O tópico 3 ele vai tratar do justnaturalismo. Aqui no justnaturalismo, os princípios habitam em uma esfera abstrata e eles não têm normatividade nenhuma. Entretanto, há o reconhecimento dos valores éticos dos princípios que baseiam os conceitos de justiça. Aqui a gente tem o jurista italiano Del Vecchio, que diz que os princípios gerais de direito do Código Civil Italiano de 1865 devem ser entendidos como princípios do direito natural. Enquanto isso foi dito na Itália, na Alemanha foi escrito que ninguém sabe de nada seguro acerca desse direito natural, mas todo mundo sente com segurança que ele existe. Fleury Valdez dizia que os princípios gerais de direito deveriam ser lidos em forma de axiomas jurídicos ou normas estabelecidas pela reta razão.
Ele também dizia que os princípios eram um conjunto de verdades objetivas derivadas da lei divina e humana. O quarto tópico do capítulo, a gente já trata do positivismo. Ele começa com o jurista Gordílio Canhas, dizendo que os princípios eles entram nos códigos como válvula de segurança. Eles não são algo que se sobrepõe à lei ou que vieram antes dela. Logo, os códigos têm função de preencher os vazios normativos, as lacunas jurídicas. Aqui a gente tem que o jurista Flores Valdes, a concepção positivista ou histórica, sustenta basicamente que os princípios gerais de direito equivalem aos princípios que informam o direito positivo e lhes servem de fundamento. Agora a gente tem outro jurista chamado Norberto Bobbio, que ele dizia que os princípios gerais são, ao ver dele, normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais. Ele ainda afirma que os princípios gerais são normas como todas as demais. Agora, a gente tem o quinto tópico, que é em relação ao pós-positivismo. Ele começa dizendo que as últimas décadas do século XX, com as novas constituições, elas acentuaram a hegemonia axiológica dos princípios. Em 1920, tem um acontecimento muito importante, que foi quando o Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional declarou que os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Agora, o Dworkin fala que, ao tratarmos os princípios como direito, a gente rejeita 3 dogmas dessa doutrina. O primeiro é o da distinção entre o direito de uma comunidade e os demais padrões sociais. O segundo é referente à doutrina da discrição judicial. O terceiro, compreendido na teoria positiva da obrigação legal, segundo a qual uma regra estabelecida de direito impõe tal obrigação, podendo ocorrer, todavia, a hipótese de que, num caso complicado, em que uma lei não se possa achar, ainda existiria a obrigação legal, até que o juiz formulasse uma nova regra para o futuro. Oi, eu sou a Ana e eu vou falar de Boulanger e como que ele foi o insigne precursor da normatividade dos princípios. Bom, ele dizia que ele já fez uma diferenciação entre princípios e regras, e segundo Esser, ele foi o primeiro a fazer um estudo analítico e classificatório dos tipos de princípios. Ele falava que não tinha uma teoria jurídica formada já pelos princípios, mas diziam que os princípios eles são os materiais base para a edificação de uma doutrina. Boulanger afirmava que entre regras e princípios não havia uma disparidade só de importância, mas também de natureza. Ele afirmava que as regras, apesar de se aplicarem para inúmeros, indeterminados atos e fatos, ela só era aplicada em uma situação jurídica, justamente por só ser aplicada tão somente por atos e fatos. E já os princípios, eles eram gerais, porque eles se aplicam a diversas situações práticas. Boulanger conclui afirmando que os princípios, eles são elementos fundamentais na fecundação de uma ordem jurídica positiva. O tópico 7 fala sobre a posição dúbia de Emílio Betti quanto à normatividade dos princípios, porque de um lado ele traz posicionamentos pessimistas e negativos acerca do princípio como norma, e de outro lado ele traz algumas coisas construtivas e até otimistas. Betti considera o princípio uma ideia germinal e um critério de avaliação para as normas, mas ele fala que nunca chega a se concluir ou ser formulado 100% como uma norma devido ao seu excesso de conteúdo deontológico. Diante disso, Bobbio já apresenta uma incoerência nessa fala de Betti, porque ele fala que ao apontar os princípios como critérios programáticos e diretivos, ele apresenta uma função prescritiva não muito diferente daquelas das normas. O próximo tópico fala sobre os princípios abertos de Larens e Gratz e os princípios informativos de Esser. Os princípios abertos, eles são basicamente os princípios informativos de Esser, só que com pequenas variações. E segundo Gratz, os princípios abertos, eles são os próprios princípios da Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a separação dos poderes, por aí. O próximo tópico fala que os princípios são normas e as normas abrangem as regras e os princípios.
Esser dizia que os princípios atuam normativamente, sendo parte jurídica e dogmática do sistema de normas e sendo ponto de partida para a solução prática de um problema judicial. E assim assumem caráter de máximas doutrinárias e guia no pensamento jurídico e podem cedo adquirir caráter de norma. Meu nome é Túlio e eu vou falar sobre a caminhada doutrinatória para a normatividade dos princípios e a contribuição de Crisafulli. Crisafulli era um grande professor italiano que assinalou que os princípios gerais estão para as normas particulares como o mais está para o menos, como o antecedente e anterior está para o posterior e consequente. Crisafulli também pertence à pequena classe de juristas que contribuíram para consolidar a doutrina da normatividade dos princípios e formulou também o princípio da dupla eficácia, que são a eficácia imediata e a eficácia imediata. Os princípios gerais, princípios constitucionais e disposições do princípio. Princípios gerais são enunciados normativos de valor, muitas vezes universal, que orientam a compreensão do ordenamento jurídico no tocante à elaboração, aplicação, integração, alteração ou supressão das normas. Os princípios fundamentam o sistema jurídico e também são normas. Os princípios são o fundamento do sistema jurídico e representam a essência do direito, da moral e da justiça, o que impede que sejam desconsiderados na aplicação do direito. Já as normas são componentes de ordenamento jurídico que, independente da positivação, têm validade e vigência. O juspublicismo pós-positivista determina a hegemonia normativa dos princípios de Müller e de Burke. A construção doutrinária da normatividade dos princípios provém, em grande parte, do empenho da filosofia e da teoria geral do direito em buscar um campo neutro onde se possa superar a antimonia clássica do direito natural ou positivo. Olá, eu sou Vinícius e agora eu irei discorrer um pouco mais sobre a obra Curso de Direito Constitucional. Agora eu irei falar um pouco sobre regras e princípios. Tanto regras quanto princípios são normas. O que difere os dois é que princípios têm um alto grau de generalidade, enquanto regras têm um baixo grau de generalidade, ou seja, as regras elas são mais específicas, já os princípios são mais amplos, mais abrangentes. Para o professor alemão Alex, entende-se que a regra nenhum critério serve para fundamentar a distinção, ou seja, quando tem um conflito de regras, é necessário que tenha uma cláusula de exceção para definir qual que será a regra aplicada em determinado contexto. Já no conflito de princípios, quando tem dois princípios conflitantes, o que tem maior peso prepondera, ou seja, sobressai e é aplicado em determinado contexto. O professor Alex também aponta três principais objeções no conceito de princípios. Primeiro que ele aponta como objeção a invalidação de um princípio mediante contra de princípios. Ele também aponta como outra objeção a existência de princípios absolutos. E ele também aponta como a última objeção a vastidão do conceito de princípio, pois de acordo com ele, assim, o princípio poderia ser usado como objeto de avaliação para todos os direitos possíveis, devido à sua generalidade muito alta. Já para as regras, nas regras se aplica a regra do tudo ou nada, porque ou se encaixa na regra ou não se encaixa, ao contrário do princípio, que é algo mais abrangente. Segundo Dworkin, não se pode dizer que uma regra é mais importante que a outra. Para Dworkin também, quando tem duas regras conflitantes, é necessário que tenha um sistema legal que regule tal conflito que utilize outras regras, como por exemplo, perguntar qual foi formulado primeiro, qual é a regra mais específica e qual regra é baseada em princípios mais importantes. Assim você conseguiria, de acordo com o professor Dworkin, resolver duas regras conflitantes, o problema de duas regras conflitantes existirem ao mesmo tempo. Para o professor Dworkin também, o principal meio de diferenciar princípios e regras é observar que princípio tem peso e valor, já as regras não. Princípios também podem ser relevantes em casos de conflito legal, mas não conseguem estipular uma solução particular para determinado caso. Princípios gerais, eles se tornaram fontes primárias de normatividade. Os princípios também são responsáveis por nortear todos os conteúdos constitucionais. E também é falado no livro sobre tetradimensionalidade funcional, que fala sobre a função dos princípios. Os princípios têm função interpretativa, integrativa e limitativa. Já no finalzinho, ele fala sobre o constitucionalismo contemporâneo, que é formado pela jurisprudência dos valores, se interpretando com a jurisprudência dos problemas. Acabou. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you